Olá, querido, graça e paz. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série de estudos aqui no canal que estamos fazendo sobre casamento. E esse é o terceiro vídeo que nós iremos lançar aqui no canal. Já foram feitos dois, falando um pouco sobre a questão do divórcio, né? Você colocar o seu casamento no altar de Deus. Se você está pensando em se separar, eu mostrei ali que algumas das consequências que nós estamos vivendo no casamento é pela escolha errada que fizemos lá atrás, mas isso não é o fim, Deus pode intervir, e eu mostrei essa possibilidade da gente colocar o nosso casamento no altar de Deus. Falei sobre a situação do solteiro, né, no segundo vídeo, mostrando as condições que a Bíblia dá para viver uma vida de solteiro. Mostrei que é bíblico, se a pessoa quiser, né, não há nenhum problema viver uma vida de solteiro dentro do evangelho, né? Diferentemente do que às vezes algumas pessoas pregam, que o solteiro tem que casar de todo jeito, porque não é bom que o homem esteja só. E eu mostrei que na verdade Deus não está dizendo isso. Hoje em dia Deus não está falando que não é bom que o homem esteja só. Essa foi uma palavra de Deus lá no Gênesis, quando a mulher ainda não existia, e foi mais a respeito de espécie, né? E não sobre estado civil. E aí, se você quiser dar uma conferida no vídeo, vale a pena você ver. No vídeo de hoje eu quero estar falando sobre as implicações do casamento, né? Vai ser um vídeo rápido, mas eu acredito que vai ser de grande valia para você, vai ser uma ajuda para você nessa área. Então, desde já eu quero pedir que, se você gosta dos nossos conteúdos, você assiste o nosso conteúdo, mas ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, né? Dá uma ajuda a nós aqui. E aqueles que já são inscritos, deixa o teu comentário, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, né, para que eles possam chegar a outras pessoas. Eu tenho certeza, queridos, que alguém em algum lugar precisa ouvir o que você está ouvindo aqui. Eu sei que tem muita gente boa falando sobre casamento. Eu nem quero assim chegar perto, não, nem me comparo nem um pouco com os homens hoje que falam tanto sobre casamento, Cláudio Duarte, Josué Gonçalves. São homens assim que eu admiro demais dentro do cenário cristão hoje, porque eles conseguem trazer uma plasticidade muito grande para a questão do matrimônio. Eles abordam pontos práticos da vida a dois, e assim, eu sou maravilhado com a graça de Deus sobre a vida deles, ensinando sobre casamento. Mas a gente tem uma responsabilidade de pregar a palavra, e nem sempre, não é porque muita gente fala e é muita gente boa falando, que a gente vai ficar calado quando Deus nos manda falar. Aqui no nosso canal a gente tem sempre uma cultura de trazer vídeos e ensinos escatológicos. Mas eu abri essa sessão para falar de casamento porque vi que o assunto é bem relevante, né? E eu tenho muito inscrito hoje no canal, tem alguns inscritos que não são cristãos, não são pessoas religiosas, pessoas de dentro de igreja, que estão vivendo conflitos parecidos com os nossos, né? E que vai precisar ouvir aquilo que está ouvindo. Então compartilha e se quiser deixar o teu comentário aqui no canal, no vídeo, para que a gente possa melhorar e também te ajudar nesse contexto, ok? Como eu falei, tem muita gente boa falando sobre casamento dentro do cenário cristão hoje em dia. E é muito comum a gente ouvir palavras e seminários, né, sobre casamento, né? Tem muita coisa sendo falada sobre casamento. Agora, o problema maior é que a maioria das pessoas, elas, em todos os assuntos, elas querem resolver os seus problemas, mas elas não querem se expor ao ensino para resolver aquilo ali. E a maioria das pessoas, quando a gente chama elas para um congresso de família, para um seminário de casais, para uma reunião de casais, na maioria das vezes ela vai dizer: não, mas eu já sei, não, mas eu já ouvi, não, mas eu já participei disso, já participei daquilo, eu já participei de tudo que pode se dizer sobre casamento. E às vezes ele está vivendo um casamento, uma tragédia, mas ele disse que já ouviu, né? Então ele acha que o ouvir aquilo ali é suficiente para resolver o problema dele, ou não está sendo suficiente, porque se ele diz eu já ouvi e nada está mudando, então o problema não é com o que ele está ouvindo, o problema é porque ele não está praticando aquilo que ele está ouvindo. E aí, ouvir a palavra e não praticar, né, a Bíblia diz que é tolice, a Bíblia diz que é semelhante a um homem que se contempla no espelho e depois que ele sai ele se esquece, porque de fato quem se olha no espelho depois que sai se esquece. Então ouvir a palavra é negligência e não praticar.
A bênção de Deus está na prática da palavra. Amém, gente? O apóstolo Paulo, que foi um homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele teve as revelações de Jesus Cristo. Ele escreveu um capítulo todo falando sobre casamento. E, de fato, esse capítulo de 1 Coríntios 7, é o texto base, é o texto áureo para se falar de casamento na realidade que nós estamos vivendo. Para se ter uma ideia do que é casamento dentro da nova aliança, você precisa considerar os argumentos de Paulo em 1 Coríntios capítulo 7. Esqueça todos os outros textos que você já viu, as porções de texto que você já viu na Bíblia, tocando sobre casamento. Nenhuma delas é tão clara, tão objetiva e tão direta como 1 Coríntios capítulo 7. Nenhuma. E claro que eu não estou dizendo aqui que elas não são válidas, mas nenhuma delas é tão clara, tão objetiva e tão direta como os argumentos de Paulo em 1 Coríntios capítulo 7. Esse texto é o texto base, né? Se a gente quiser ter o nosso casamento bem sucedido, a gente precisa considerar o que o apóstolo Paulo está dizendo lá no capítulo 7 de 1 Coríntios. Precisa considerar. Às vezes as pessoas têm alguns preconceitos, porque na verdade isso é preconceito, né, em dizer assim, mas Paulo não era casado, por que Paulo tem, né, como é que eu vou ouvir uma pessoa que nem era casado falar sobre casamento? Paulo não tinha experiência de casado, né, eles dizem assim. Mas, querido, a gente não escuta uma pessoa falar algo da parte de Deus porque ela tem experiência ou deixa de ter experiência. Se esse conceito é certo, então a gente não, na hora que a gente chegasse para se consultar, a gente não iria receber a orientação daquele médico. Porque aí a gente deveria perguntar para o médico, né? Mas o senhor está sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo para passar esse remédio? E a gente não pergunta isso. A gente escuta a orientação, segue aquilo que ele está dizendo, mesmo que ele não esteja sentindo as mesmas coisas que eu estou sentindo. Mas eu vou na orientação dele, porque eu acredito que ele é um profissional competente e estudou para poder me orientar daquela maneira, mesmo que ele não esteja sentindo as mesmas coisas que eu estou sentindo. Então, deixa de ser preconceituoso, aceita o que o apóstolo Paulo tem para dizer, porque Jesus Cristo em pessoa sentou com ele para poder dar as revelações que ele tem. Nenhum pastor líder hoje, no passado, teve o privilégio que o apóstolo Paulo teve, de ter Jesus Cristo em pessoa, ressurreto, conversando com ele, ensinando para ele aquilo que ele deveria falar. Então, mesmo nas vezes que ele diz isso, digo eu, não Senhor, é bom lembrar que dentro da carta de Paulo aos Coríntios, dentro do mesmo capítulo, ele diz, eu também acredito ter o Espírito Santo de Deus. Então, mesmo que seja uma orientação dele, vale a pena a gente acatar a orientação de um homem que foi escolhido por Deus para escrever mais da metade do Novo Testamento. Não seja preconceituoso. Não entre nessa linha de achar que porque Paulo não era casado, ele não tinha experiência para falar sobre casamento. Qualquer pessoa, ela pode falar de casamento nos padrões bíblicos, independente se ela é casada ou não, porque a palavra de Deus, ela vai ser vivida e praticada por aqueles que estão ouvindo. Algumas pessoas, elas pregam coisas e muitas das vezes a vida delas é uma tragédia. Mas as pessoas que estão ouvindo elas falarem, muitas vezes são bem-sucedidas. Então não é porque uma pessoa está falando que ela está usufruindo do que ela está dizendo. Muitas vezes ela fala uma coisa, as pessoas que estão ouvindo são abençoadas com o que ela está dizendo e a vida delas é uma tragédia. Porque a palavra de Deus, ela ultrapassa essas barreiras. O poder está na palavra. O poder não está na vida de quem fala. O poder está nas palavras, está na orientação, está no conselho, no ensino bíblico a respeito do assunto. Uma pessoa, ela pode não estar usufruindo de uma vida financeira bem-sucedida e ser um pregador na área de finanças aí top, né? E não é porque a pessoa não está vivendo na plenitude aquilo ali que ela não tem, que ela não pode falar, que ela não é capaz de falar. Ela é capaz de falar sim qualquer tipo de assunto que ela vê que as escrituras ensinam para ela. Então nós podemos ter as orientações de Paulo dentro do contexto de 1 Coríntios,
de uma forma prática no nosso casamento. Ele orienta lá, por exemplo, que nós não devemos nos apartar ou nos separar por muito tempo, exceto por mútuo consentimento, né? Não é uma pessoa, não é um dos dois dizer: essa semana a gente vai passar uma semana sem ter relação sexual. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não orienta dessa maneira. Uma pessoa dos dois decidir não ter relações sexuais, ele diz que não, isso não deve ser feito. Se for se apartar, deve ser por mútuo consentimento, ou seja, deve ter uma conversa, deve ter um diálogo, e isso tem que ser feito por pouco tempo, para que Satanás não vos tente na vossa incontinência. O que ele está querendo dizer é que o homem casado e a mulher casada, eles podem ter um descontrole nessa área sexual. E de fato, quando a gente começa a ter uma vida sexual ativa, não tem controle, né? É uma coisa que fica descontrolada. Então é como a palavra usada é incontinência, na verdade, né? O termo técnico que Paulo usa lá é incontinência, para que Satanás não vos tente na vossa incontinência, né? Então existe esse descontrole na vida do casado nessa área sexual, e o apóstolo Paulo diz: não se afaste por muito tempo, para que não venha tentação nessa área. E é um ponto às vezes que alguns casais erram, né? E deixa às vezes até uma nova pessoa entrar na sua relação e às vezes não sabe por quê. Às vezes não entende o porquê, e quando está colhendo as consequências disso, quer correr atrás do tempo perdido. Então, abre o teu coração para as orientações que Paulo tem em 1 Coríntios capítulo 7. Ele diz que aqueles que têm uma vida de casado, eles vão sofrer tentações, eles vão sofrer privações da sua carne, né? Eles vão sofrer problemas, eles vão ter dificuldades. E a gente sabe que isso é verdade, né? Todo casado sabe que na relação existem complicações que às vezes a gente não está acostumado a lidar com elas. Mas se nós pegarmos os conselhos da Bíblia, a despeito de quem esteja falando, nós podemos viver uma vida bem-sucedida. Não há empecilho no seu casamento que uma orientação bíblica não seja capaz de mudar essa situação. Ah, mas você não sabe nem o que é que eu estou vivendo no meu casamento. Eu não sei o que você está vivendo no seu casamento, eu sei o que eu estou vivendo no meu casamento. Mas o que você está vivendo no seu casamento e o que eu estou vivendo no meu casamento, ainda que seja muito complicado para nós, existe orientação bíblica. Todos os dias, quando nós acordamos, até a hora de nós irmos dormir, existem situações que vão ser levantadas que exigem de nós praticar a palavra em alguma das áreas. Quer seja com o tratamento com o nosso cônjuge diretamente, quer seja com o relacionamento com os nossos filhos, em algum momento vai se levantar situações onde uma condição de nós praticarmos a palavra vai ser colocada diante dos nossos olhos. Mas a decisão de praticar aquilo ali ou não é nossa, não é de Deus. Então, a despeito do que você esteja vivendo em seu matrimônio, saiba, existe orientação bíblica, existe conselho bíblico para você aplicar em seu casamento. E se nós aplicarmos os conselhos bíblicos em nosso casamento, nós teremos uma vida a dois bem-sucedida. Não irá acontecer o que tem acontecido muitas vezes. Muitos casais têm vivido uma vida a três, a quatro e seja lá, e às vezes até mais, né? Deixando outras pessoas entrarem no meio do relacionamento, pessoas que começam com uma amizade e depois vai entrando em caminhos que não deveriam entrar, porque a gente às vezes não cuida do nosso casamento como algo bem precioso e esquece de praticar a palavra de Deus. Se você é cristão, se você se diz cristão, saiba, tem um livro que te orienta a ser bem-sucedido na tua vida a dois. Então considera o que o apóstolo Paulo diz na sua carta, né? Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7. Ele pode te orientar. Então eu quero deixar para você esse conselho. Leia 1 Coríntios, capítulo 7. E você vai ver e vai se impactar com as orientações que o apóstolo Paulo dá ali. E você pode ter um casamento muito melhor do que o que você está tendo hoje. Amém? Então Deus continue abençoando a tua vida e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.